Bom, já o problema 3 pede para a gente construir um retângulo, né, dos quais as medidas AB são 2 raiz de 2 centímetros e BC raiz de 24 sobre 2 centímetros. 2 raiz de 2 e o raiz de 24 nós já tínhamos obtido nos exercícios 1 e 2. Podemos transportá-los para cá, para essa construção? Sim, podemos. Mas aqui no suposto resolvido você precisa indicar como que é construído o 2 raiz de 2 e como é construído o raiz de 24 sobre 2 centímetros, ok? Além disso, se você usar esse transporte de medidas na sua construção, você precisa fazer uma menção. Olha, segmento, né, segmento transportado do exercício, sei lá, 1, por exemplo, tá? Então, tem que colocar ali uma mençãozinha, precisa falar pra gente que você transportou, ok? Então, retomando aqui, né, no 2 raiz de 2, a gente fez uma construção do raiz de 8 centímetros, porque 2 raiz de 2 e raiz de 8 são iguais, tá? Lembrando que para construir o 2 raiz de 2, construímos um triângulo retângulo, do qual a hipotenusa media raiz de 9 centímetros, um cateto 1 centímetro, o outro, por consequência, raiz de 8 centímetros, tá certo? Raiz de 24 centímetros. Construímos um triângulo retângulo, hipotenusa, raiz de 25 centímetros, tá certo? Um dos catetos 1 centímetro, o outro raiz de 24, né? Então aqui a gente tem essa medida raiz de 24 centímetros, mas o que eu quero é a metade desse raiz de 24. Então qual que é a ferramenta que a gente usa para dividir um segmento ao meio? Mediatriz, correto? Então eu traço a mediatriz do segmento de raiz de 24 centímetros. Portanto, né, é essa medida aqui que eu quero. Raiz de 24 sobre 2 centímetros, tá certo? Lembrando que a gente precisa fazer a construção, né, o estudo dos pontos C e D, estudo dos pontos C e D, desculpe, uma vez que o segmento AB é o segmento inicial, tá certo? Podemos estudar esses pontos de diversas maneiras. Então, usando perpendicular e circunferência, agora usando paralelas, uma vez que a gente conhece a distância entre esses dois segmentos, tá? Enfim, a gente tem diversas maneiras, eu vou colocar aqui algumas, tá? Então, ó, o C, por exemplo, o C ele pertence, como aqui tem o ângulo de 90, perpendicular, né? Perpendicular a AB por B, intersecção com a circunferência centrada em B com raio raiz de 24 sobre 2 centímetros. Essa aqui é a clássica, né? Só que a gente poderia ter transformado essa circunferência, ter substituído, né? Transformado não, substituído é a melhor palavra, substituído por paralela a AB, distando 24 sobre 2 centímetros. Também daria na mesma, tá certo? O ponto D, olha lá. O ponto D a gente consegue construir por meio da intersecção das perpendiculares AAB por A e perpendicular ABC por C, ou perpendicular AAB por A, circunferência centrada em A com raio raiz de 24 centímetros sobre 2, né? Uma vez que essa medida é igual a essa e que essa é igual a essa, tá certo? Ou, como a gente já construiu o ponto C por meio de perpendicular, o ponto D pode vir apenas por meio da intersecção entre circunferências, mas a gente também podia ter usado paralelas, enfim. Eu gostaria que vocês percebessem que nós temos diversas possibilidades para esse estudo do ponto, tá bom? Então, se você tiver com alguma dúvida sobre o seu estudo do ponto, pode perguntar lá na conferência, que o Thiago e eu esclareceremos sua dúvida, tá bom? Então, o mais simples a se fazer aqui é circunferência centrada em A com raio raiz de 24 sobre 2 centímetros, intersecção com a circunferência centrada em C com raio 2 raiz de 2 centímetros. Tá certo? Bom, não vou fazer a construção do retângulo, vocês já sabem fazer tranquilamente esse retângulo, já construímos muitos retângulos usando essa estratégia. Não vou construir essas medidas porque também já foram construídas anteriormente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá na conferência, ok? Vamos para o próximo exercício.